Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. e a Viteca Azores TV. Joana Moreira, E Miguel Maduro Dias à conversa com quem? Não há dois sem três. Então, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast, Não há dois sem três. E desta vez temos uma convidada que me conhece, nós vamos revelar, há quase 35 anos, ainda não fez 35, porque ainda não fez 38. E tu também não? Também não. Mas está quase, faltam poucos meses. Estás a falar da Conceição Pereira. E como é que eu te posso definir? Estamos a falar na área das ciências, não é? Sim, na área que eu trabalho neste momento, sim. Então, eu vou dizer aqui umas coisinhas do que tu andaste a fazer, a estudar. Portanto, atualmente estás em Cambridge e fizeste licenciatura cá na Universidade do Porto, Faculdade de Ciências, Sim. em Bioquímica, mestrado em Biologia Celular e Molecular na Faculdade de Ciências e Tecnologias? Sim, e tecnologia ainda. Na Universidade de Coimbra, e doutoramento em Ciências Biomédicas no Instituto de Ciências Biomédicas da Bela Salazar, aqui no Porto. Isso. Certo? Ok. Depois, entretanto, experiência profissional em investigação, por exemplo, em Cambridge, também, tem aqui outros 500 mil sítios que não vale a pena citar, I3S, investigadora no IBMC, e muitas outras coisas que entretanto falaremos. Bolsa de doutoramento da FCT, não é? Fundação Ciência Sim, e Tecnologia. Sim. Bolsa para a Conferência Internacional sobre Doenças Neurodegenerativas, Paris. Sim. Autora e palestrante também, em várias entrevistas, várias conferências, vários eventos científicos internacionais, não é? Estamos a falar, por exemplo, de Milão, de Washington e outros tantos. Sim, lá vão alguns. Sim. E também fazes revisão para revistas científicas e orientas estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento. Sim. Pronto, acho que é basicamente isto. Eu tentei ser muito resumida porque o currículo é gigante, portanto não vale a pena, nós vamos falando e vamos vendo o que é que isto dá, onde é que isto nos Quem vai. está por dentro acha sempre que nunca é suficiente. Isto não é suficiente. Não, o que eu estava a reparar é a diferença que este tipo de currículos, este tipo de percurso, não é, faz para as várias áreas, não é? Quer dizer, um músico, pegando na nossa origem, não é? Um músico mostrar um currículo assim, que fez doutoramento aqui, não sei o quê, fez palestras, blá blá. Mas cantaste aonde, meu? O que é que andas para aí a fazer? Andas às cobaiadas? Isto foi uma introdução, agora vai-nos dizer o que é que anda para aqui a fazer. Pois, mas a importância destes estudos todos e realmente nas ciências e investigação, tipicamente dá-se bastante valor. Isto foi quase uma introdução típica a quem descreve um CV na área das ciências e na área... Quando tu vais falar assim a alguma conferência, eles normalmente... Olha, temos uma gata. Normalmente apresentam-te ou está escrito... Depende um bocadinho do formato, não é? E depende também do tempo disponível para falar. Mas muitas vezes introduzem-te brevemente, dizem de que instituto é que vens e quando muito alma mater siga para mim. Sim, fazemos uma introdução assim um bocadinho, se calhar um bocadinho mais próxima daquilo que tu fizeste. Esta pessoa estudou aqui, depois foi para lá e investigou isto e aquilo, mais quando nós temos um keynote, um palestrante keynote que vai falar durante mais tempo e que já vem com de uma posição assim um bocadinho mais sénior a quem nós prestamos. Se calhar já nem precisa de tantas apresentações, toda a gente já conhece, não é? Mas é sempre bonito fazer, não é? Os galardões, basicamente. Pronto, então, antes de passarmos a estas coisas todas, como é que chegaste aqui, o que é que foste fazendo mais em concreto, a primeira pergunta que nós temos, e que fazemos a todos os nossos convidados,
é quando eras pequenina, o que é que querias ser quando fosses grande? E eu tenho aqui uma resposta, Exatamente. que não sei se é esta a resposta que tu queres dar, não sei se esta era a primeira. Ia ser a primeira. Este foi o primeiro? A primeira resposta que eu ia dar. Eu inicialmente Ok. queria ser professora de matemática. Nós temos provas destas coisas desta vez. Depois, acho que eu tive um breve devaneio a dizer que se calhar queria ser veterinária, mas não durou muito tempo. Depois quis ser médica, isto foi o que, Pois, eu o que, lembro-me durou, o que durou mais tempo. Sim. E eventualmente eu cheguei a entrar na Faculdade de Medicina, mas não decidi que bioquímica afinal era o que eu queria. Acho que eu lembro-me que tu... E sim, e depois mas neste contexto o querer ser médica sempre foi um bocadinho na perspectiva de eu gostava mesmo era de fazer investigação e na altura era o único caminho que eu via para chegar lá. Entretanto, outras situações foram abrindo e dizendo, se calhar. Mas professora de matemática, isso foi com que idade? Era muito pequenina. Obviamente não tinha noção de que não queria ser professora. Certo. Especificamente matemática. Matemática gostavas e ainda gostas? Gostava, nunca fui avessa à matemática, nunca foi uma daqueles... Calcanhar daqueles. Não, por exemplo, era mais, por exemplo, as disciplinas, por exemplo, de português. Tinha de fazer mais esforço, muito mais esforço do que para as ciências mais hard. Fosse elas matemáticas, fisicoquímicas e coisas desse género. Tu eras da minha turma quando andámos a explodir coisas lá no laboratório. Precisamente. Sempre falas disso, é sempre a explodir coisas. Realmente a gente explodiu coisas. Não, há algumas coisas. nas aulas teórico-práticas, estamos a falar se calhar do secundário, talvez. Sim. As aulas teórico-práticas das Técnicas laboratoriais. da vertente científica. Há algumas demonstrações de, por exemplo, o que acontece se puseres sódio ou potássio em água. Ok. Tu não fizeste Depois, ciências também? eu fiz ciências também. Tu não explodiste coisas? Assim, Só eu que explodi coisas. a minha questão é tu destacares que aquilo que andaste a fazer foi explodir coisas. Eu na altura... Não foi fazer experiências, não foi descobrir isto, aquilo. Na altura eu queria ser farmacêutica, então eu gostava dessas cenas. Ou que tradicionalmente as pessoas, por exemplo, veem muito isto nas séries americanas, dos alunos fazerem a demonstração científica e mostrarem a montanha com a fake lava. Sim. Pronto, isso é mais uma das demonstrações clássicas. Sim. Mas Eu lembro que nós tínhamos vagamente isso. uma coisa que era assim fechada com, já não sei se era vidro ou era plástico, e que tu só conseguias pôr as mãos, lembras-te? Que tinha tipo umas sim. luvas Isso é e conseguias fazer experiências lá dentro. Sim, mas nós não Eu acho que tu não usamos, eras da minha turma nessa nós não altura. usamos isso durante... Se usamos, não foi durante muito tempo. Sim, eu acho que experimentamos para aí 2 ou 3 vezes, mas eu lembro-me de fazer lá coisas. Não sei, senhor. Eu lembro-me mais do Gostava potássio explodir e acidentalmente um bocadinho que foi lá parar foi um bocadinho maior do que era suposto, e aquilo acabou no teto. Vidas. Acontece, não é? Está bonito. Pronto, então de professora de matemática fomos ter as ciências, não é? Portanto, e o que é que te fez, entretanto tu depois no secundário foste logo para ciências, lá está, querias ser médica, ainda entraste para a Faculdade de Medicina? Sim, aliás, inicialmente no primeiro ano de concurso concorri em Medicina, não entrei no primeiro ano, acabei por ficar em Bioquímica. Estava muito obstinada, porque eu vou entrar em Medicina e acabei por entrar no concurso a seguir. Mas nessa altura, entretanto, eu continuei a fazer o primeiro ano de faculdade normalmente. E quando cheguei ao final do primeiro ano, entrei em Medicina, mas também decidi que afinal eu gosto disto. Ok. Ok. Então foi o destino. A segunda opção, assim, afinal. Sim. Ok. E depois, portanto, Bioquímica. Queres falar um bocadinho sobre o que é que isso significa?
Qual é? Ora, bioquímica. Quem faz bioquímica, seja aqui na Universidade do Porto, seja noutra universidade aqui em Portugal, tem uma dose substancial de química pura, tem uma dose substancial de biologia celular, não necessariamente da biologia que nós mais associamos às plantas e aos animais, isso remota mais ao curso tradicional de biologia. Para nós é mais biologia molecular e uma componente química substancial. Ok. E deste curso, normalmente, quais são os empregos que daí surgem em bioquímica? Ora, na altura em que lá estava, as coisas que eram mais populares, obviamente havia a vertente educacional, havia pessoas que faziam um set de formação no final muito dirigido para eventualmente serem professores de fisicoquímica, de química para alunos do secundário ou até mesmo do básico. Havia uma componente mais industrial, não é? Porque com a componente de química que nós temos podíamos seguir mais um caminho mais da química alimentar, e fazer funções na indústria, né, que tenham a ver com a interseção da biologia com a química. Portanto, havia isso. Obviamente neste campo tens algumas farmacêuticas e outras indústrias similares que eventualmente absorvem pessoas com a minha formação. E tinhas eventualmente a vertente investigacional do assunto, não é? Que era continuar a progredir na carreira académica. E que foi o que tu... Que foi o que eu eventualmente fiz. Escolheste, sim. Mas, desculpa, mas tentando insistir um bocadinho mais em exemplos mais práticos, mais específicos, ou seja, portanto, com essa base, quem é que eventualmente queria fazer alguma coisa ou era impedido, em termos práticos, porque não tenho conhecimento para aquilo e tinha de ir estudar bioquímica para poder fazer aquilo, ou seja, tudo bem que se nós de repente, agora falando na Biomi Expression, vamos falar na Biomi Expression, que queríamos fazer alguma coisa ligado à alimentação e nós queríamos verificar os componentes, as percentagens daquilo, aquelas tabelas, a ver as percentagens dos vários componentes lá dentro, ou determinadas reações ou não, alergias, imagino que esteja um bocadinho mais ligado sim, e a alimentação, sim, a nutrição, mas sei lá, pode ser essa parte, podes ter eventualmente até na ASAI alguma coisa. Controle de qualidade alimentar, sim. Ou controle de qualidade de produção, para garantir que, por exemplo, o produto que está a sair da fábrica tem sempre X% de hidratos de carbono, X% de proteínas, X% de tal e qual está descrito na tabela que eles mostram do lado de fora. E outros exemplos de trabalhos? Qualidade da água, por exemplo. Ok. Então, a verificação e a supervisão. Sim, nós estamos a perceber que é. Mas o caso da ASAI acho eu que é um bom exemplo prático de alguém que está a tentar ver se aquilo... Não, desculpa, mas a ASAI faz estas coisas assim mais específicas? Eu acho que é mais... Tipo, eles pegam os documentos e vão... Não sei, não tenho conhecimento específico. A impressão que eu tinha é que era mais controlo... De higiene, essas coisas, não é? Em parte de higiene
locais de alimentação e coisas desse género. Mas eles fazem em muitas coisas. Mas, por exemplo, eles vão pegar num alimento e vão testar se a tabela está bem, se está em conformidade com... Eu não sei exatamente se é esse o papel deles, diretamente, Sim. fazer isso, mas eu diria que, pelo menos, eles são responsáveis por ter a certeza que isso está a ser aplicado. Portanto, avisar, acharem que aquilo não está conforme e dizer é preciso ser testado e alguém que teste, pelo menos eu acho que isto tem de acontecer. Mas mesmo fora da parte da alimentação, há muitas atividades que a ASAI é que supervisiona, pronto, esse termo que me está a faltar, mas verifica. Eu não sei o que é que tu queres dizer. Nós estamos a perceber. Não é regular, porque regular é mais no sentido inspeção. de... Sim, mais inspeção, sim. Mas, Sim, ele faz a garantia do cumprimento Sim, dos sim. estabelecidos. Sim. Sim, mesmo fora isso, tu tens muitas fábricas que têm uma série de acreditações que são neste momento válidas, quer a nível europeu, se calhar algumas a nível mundial, que têm uma série de critérios a serem cumpridos, e o facto de qualquer determinada instituição ter uma acreditação de uma ISO X, depois tem um número muito grande, faz com que internamente eles tenham que cumprir uma série de requisitos para terem acesso a essa nomenclatura. Ok. Era essa a pergunta. Eu agora já me esqueci de que é que eu ia perguntar. Não sei. Pronto, então, tu depois gostaste muito daquilo, depois quando concluíste, foste gostando, não foi muito? Sim, não do género, ponho muito valor na química toda que aprendi, dá muito jeito em termos práticos. Ok. Mas não trabalha no dia-a-dia? Ou nas duas coisas? Se calhar nas duas coisas, pronto. Porque eu lembro-me de nós termos conversas do género, este shampoo tem este coisa, este não é muito bom, aquele é mais fixe, não sei o quê. Não, sou aquela pessoa esquisita que vira os produtos todos no supermercado e lê as letras miudinhas. Sim, nós fazemos um tanto ou quanto isso, mas saber a fundo mais... o que é... Sim, às vezes não conheço os nomes todos necessariamente, mas normalmente a nomenclatura dos nomes indica-te qual é a família a que eles pertencem, e isso é uma das coisas que aprendes em química, não é? Pois. A nomenclatura de moléculas e depois a que família é que elas pertencem. Sim, ou em biologia mais alargada, como estavas a dizer, usar os termos, os nomes, termos científicos de uma planta, de uma árvore, uma coisa, e então saber logo, ok, grosso modo há de ser. Isso, por exemplo, está um bocadinho mais fora do que nós, ou do que era o nosso currículo como bioquímicos. Isso seria mais um biólogo de gema. Pois, faz sentido. Então, e depois fizeste a licenciatura e depois um mestrado em Biologia Celular e Molecular. O que é que isto significa? Ora, o estudo de seres ou unidades muito pequeninas que normalmente nós só conseguimos ver ao microscópio, nomeadamente a nossa unidade básica, a célula, ou até mesmo do que compõe a célula, que são proteínas, ácidos nucleicos, lípidos. Ok, eu lembro-me de tu falares e de mostrares, inclusive acho que uns vídeos, acho eu, que tu tinhas de umas coisinhas muito pequeninas. Na altura que eu trabalhava em C. elegans, com C. elegans, sim. Não faço ideia o nome. C. elegans é um nemátodo. É um quê? É um nemátodo. O que é isso? Imagina uma minhoquinha muito pequenina. Ok. Ela no máximo tem 1 milímetro. Mas é um ser independente. Um ser completamente independente, tem as célulazinhas todas dele, que o constitui. Normalmente vive lá fora, na Terra, é um dos componentes do microbioma da terra do jardim que todos nós temos. Foi isolada há muitos anos atrás pelo Sidney Brenner, em laboratório, que depois usou este ser muito pequenino
para fazer uma série de descobertas fundamentais em relação à biologia e em relação ao que genes faziam o quê. E esses genes, muitos deles têm um homólogo comparável em nós e, portanto, há muita informação que é transmissível entre... Mas entre tipo o quê? Consegues dar exemplos? Por exemplo, eu usava as Shell Guns para mimetizar uma doença humana, que na altura era Parkinson, e depois estudar como é que as células que estavam envolvidas nesta doença se iam portando ao longo do tempo. Sendo que estas células não estavam sozinhas e isoladas num prato, como muitas vezes nós temos linhas celulares a crescer no laboratório, mas estavam integradas num ser inteiro, não é? Pois. E faziam parte de um sistema. Pois é isso. E o que eu estava a pensar com isso é o facto de ser um ser muito mais pequeno e, em princípio, drasticamente mais simples. Barato. Também, barato, em termos de fazer cultura. Uma coisa muito importante, não ser humano. Não ser humano. Assim, obviamente, eu neste momento não faço experiências em ser humanos, mas eu uso células humanas e neste momento o que trabalho é com células estaminais de origem humana para produzir neurónios num pato. Neurónios num pato. Ok, já vais explicar melhor isso. Definição da inteligência artificial. Eu não sei se chegamos lá, mas eles são competentes a nível elétrico. Eles começam, dependendo da idade aqui, a que estão cultivados, eles começam a pulsar em sincronia no prato. Inteligência empratada. Empratada, sim. E quem trabalha, por exemplo, com células estaminais de células cardíacas, por exemplo, eles conseguem, no prato, eventualmente conseguem um tecido que começa a pulsar, como o nosso coração. Pois. Já viste? Portanto, não, é que eu queria fazer outras perguntas antes de chegar ali, porque acho que isto é interessante. Não, acho que tirar isto por miúdos e pôr na linguagem do dia-a-dia, acho que é interessante. Portanto, vamos aproveitar que tu estás aqui e que tens essa disponibilidade para o fazeres. Portanto, como é que tu... Estas são perguntas estúpidas e ridículas porque eu não sou da área, então não percebo nada, mas vou fazê-las. Como é que tu... Portanto, tu pegas no bichinho, no milimétrico, não é? Uma coisa que nós nem sequer conseguimos a olho vivo ver, não é? Um adulto consegues a olho nu. Consegues? Sim. Neste momento não tenho, mas se tivesse uma plaquinha para te mostrar, conseguias vê-los. Ok. Mas tu então vais buscar os animaizinhos, depois tu tens lá, eles reproduzem-se entre eles? Sim, o nomato é um animal de laboratório um bocadinho diferente do que nós conhecemos dos ratinhos de laboratório, dos ratos de laboratório, porque é um hermafrodita. Ok. Portanto, ele põe ovinhos e tem clones dele próprio, a menos que a situação surja e nesse ponto haja reprodução sexual, ou seja, male and female. De resto, em situação, vamos dizer, normal, sem agressão externa, que haja uma necessidade para diversificar o genoma, ele põe ovos e dá origem a mais hermafroditas. E isso de quanto em quanto tempo? Ora bem, um adulto põe à volta de 300 ovos no decorrer de uma semana mesmo. De uma semana? Sim. Ok, então tu basta-te apanhar um pequenino e depois... Sim, é assim, o que nós usamos no laboratório hoje em dia já é muito longe daquilo que nós encontramos lá fora, não é? Foi uma strain que foi isolada, acho que nos anos 60. Foi mantida em laboratório e hoje em dia é muito diferente daquilo que nós encontramos lá fora, não é? Apesar de nós chamarmos
o wild type, não é? O normal. Ok. Pronto, então, o material tu já tens, não é? Eles reproduz-se sozinho e está tudo Sim, bem? já agora, quanto tempo é que ele demora a tornar-se adulto? O que é tornar-se Ora, adulto? isso depende de quão rápido tu queiras que isso seja, não é? Porque tu podes crescer macialmente num range de temperaturas que são amiáveis a que elas vivam sem problemas. Portanto, entre 16 e 25 graus. É óbvio que 16 é mais devagarinho, 25 graus é crank up the dial as fast as they can go. Ok. Mas se for mais rápido, o bolo está feito mais depressa. Exatamente. Ok, está bem, mas com 25 graus... estamos... 25 graus, em menos de 3 dias tens um 3 ciclo, dias? um ciclo de vida completo. Ciclo de vida? O ciclo Completo. de vida Portanto, ele completo. passado 3 Completo. dias faleceu. Não, passado 3 dias tu já tens a próxima geração, a progenia. Ok. E já agora quanto tempo é que eles duram? Ora bem, vamos dizer a 25 graus, não é? Mais ou menos 3 semanas no máximo, já são assim muito velhinhos. Ok. Já se consegue ver os Cabelos brancos. Já Usa óculos. para ver se eles estão vivos ou não, precisas de ir lá com... Nós normalmente transferimos cialgans de prato para prato com uma coisa que chamamos o pico, que é um fiozinho de platina que tem uma formazinha, tipo uma colherzinha na ponta. Onde agarramos um bocadinho de comida. Comida são bactérias. E é quase tipo velcro, não é? Usamos as bactérias como velcro para agarrar uma cialgans e pô-la noutro sítio. Ora, o pico também é útil quando nós precisamos de ver se cialgans ainda está viva ou não. Por exemplo, porque há alguns ensaios em que nós seguimos, ao longo da vida dela, seguimos para ver se determinada alteração que nós fizemos tem um impacto negativo ou não. Então seguimos-las completamente até ao final da vida e no final da vida às vezes é preciso lá fazer um pouquinho para ver se elas ainda estão vivas ou se efetivamente já foram. Ligar às máquinas. Acordo. Mas então, tu pegas no animalzinho, ele tem que estar em estado adulto para tu fazeres Para pegar... as experiências, os testes. Nós... pormenor engraçado. Precisamente porque tu podes ter vários adultos a porem ovos a determinados tempos e depois estes ovos vão eclodir em diversos tempos também, não é? Acabas com uma população misturada. Ora, quando vais para fazer experiências, isto Já não não sabes é muito bem. não é a situação ideal. Portanto, normalmente, quando estabelecemos uma experiência, é prática comum partirmos sempre do estado de larvar mais pequeno. Ou seja, de uma cultura síncrona em que todos os elementos são da mesma idade. E normalmente, para fazermos isso, crescemos bastantes adultos e depois purificamos os ovos desses adultos e fazemos o hatching in vitro deles na ausência da mãe. Portanto, eles vão eclodindo durante a noite, mas estão na ausência de comida. Portanto, é uma das coisas interessantes em relação à cialgans, é que a fase larvar não vai propriamente progredir se não houver comida. Então, num curto espaço de tempo, ou pelo menos no espaço de tempo em que nós fazemos este in vitro hatching, nós durante a noite conseguimos ter uma cultura todos da mesma idade para começar no dia seguinte. É uma experiência. Ok, pensava que ias dizer não que... comeste, olha, não estás sequer a existir. Só existe. Outra alternativa é pegares num adulto ou em múltiplos adultos, pôs-lo numa placa durante 1 hora e deixá-los pôr ovos durante 1 hora e depois retirá-los. Significa que os ovos vão estar todos à mesma idade. Pois. Eu pensei que tu ias dizer que havia um problema ético e que durante a primeira hora de vida
não podias fazer nada com eu não os sei se animais. isto é bom dizer ou não, mas formalmente células não são conhecidas por serem um ser sentiente. Ou seja, nós não estamos ao abrigo das mesmas regras que, por exemplo, quem trabalha com ratinhos. Pois, ok. Tem. Então ainda há mais essa separação, sim. É um campo que eu sinceramente, por acaso acho que nós nunca falamos as poucas coisas que fiz com ratinhos não te sentiste bem? Não gosto. Okay. Eu nunca percebi o suficiente para sentir que tinha propriedade para poder estar a discutir. Em especial o ter de matar o ratinho é uma coisa que... Ok. Portanto, Não, tu querias ser veterinária, tu não ias agora andar a matar ratinhos, não é? Apesar de, assim, pessoalmente não tenho grande apreço por eles, não é? Se vir um ratinho lá fora, eu provavelmente vou gritar e fugir. Sim, mas deixa estar, não é preciso... Mas ele faça a sua vida, faça a minha. Exato, assim, longe do outro. Então a pergunta seguinte que eu tinha, estúpida, é, então depois tu pegas nesses seres mini e depois para estudares, por exemplo, o Parkinson, o que é que tu fazias? Vocês têm alguma... Então, nós mimetizávamos, na altura, mimetizávamos o Parkinson nestes seres ao introduzir mutações genéticas no gene endógeno de Parkinson também, a mimetizar a mesma mutação que era muito comum nos Fazem isso ainda durante o ovo? Fazemos isto pelas técnicas mais comuns hoje em dia, que estão muito em voga de ouvir falar em CRISPR, CRISPR-Cas9. São das técnicas mais recentes de fazer edição do genoma sem deixar deixar rastro, sem deixar uma cicatriz, não é? Sem deixar um naco de DNA que não lá estava para começar. Nós editávamos os nossos métodos, tínhamos outros marcadores em comum, porque uma das coisas que nós não conseguimos fazer com uma célula num prato é fazer o cruzamento da célula com outras células que têm características que nós também gostávamos de mostrar. Com os nemátodos, por exemplo, temos um nemátodo que já tem uma proteína fluorescente a ser expressa no grupo de neurónios que nós estamos interessados em estudar. Por exemplo, neste caso eram os neurónios dopaminérgicos. E então nós queremos agora ter as duas características juntas, não é? Queremos que as células do nosso interesse sejam verdes e que também tenham a mutação que nós introduzimos. Então cruzamos as duas estirpes. Isto é um dos casos onde tens reprodução sexuada do organismo que é hermafrodita, e acabamos com filhotes com a mistura das duas características. Outra pergunta que eu ia fazer era, tipo, se eles só duram 3 semanas, como é que tu fazias uma investigação que eventualmente... Mas eles continuam a parar. Certo. A menos que seja uma introdução de alguma coisa que seja tão violenta e tão incompatível com a vida. Não é? Pois, mas podia acontecer ser uma coisa que não fosse transmissível para os... É impossível, a menos que ela seja incompatível com a vida, não é? Porque nós estamos a inserir no genoma deles, e o genoma deles é sempre, na sua plenitude, passado à próxima geração. Pois, eu disse que ia fazer perguntas estúpidas, portanto eu não sei. É isso. Mas sim, ela está a alterar... Sim. E o facto, eu estava também a lembrar-me que o facto deles terem uma vida tão curta, um ciclo de vida curtíssimo e uma vida também curta, quer dizer que vocês também conseguem, perante a escala humana, fazer investigação a um ritmo muito mais... Tem vantagens e tem desvantagens. Acho que a nossa história
da pesquisa, especialmente em doenças relacionadas com o envelhecimento e nesta categoria, ou nesta grande categoria, caem as doenças neurodegenerativas, caem lá. É um bocadinho, acho que vimos ao final de algum tempo, quer com ratinhos, com C. elegans, com outros elementos mais simples e com um ciclo de vida mais curto, que conseguimos investigar muito, mas tem algumas limitações. E qualquer organismo modelo que nós tenhamos em laboratório para fazer a investigação tem as suas limitações e todas elas são diferentes de um para o outro, não é? Portanto, às vezes, para responder à tua pergunta, tu se calhar precisas de inquirir vários organismos diferentes, porque eles têm Respostas diferentes. Têm pontos fortes e pontos fracos em diferentes campos. Sim. E o facto de todos estes organismos viverem muito menos tempo do que nós é uma das coisas que nem sempre é das melhores para reproduzir uma doença que está relacionada com o envelhecimento e com a quantidade de anos que nós vivemos. Sim, não é simplesmente máquina do tempo em que tu aceleraste... Não, há coisas que tu não consegues reproduzir, por exemplo, os danos acumulados que nós sofremos ao longo do tempo, porque vivemos tanto tempo e porque as nossas células, por exemplo, os neurónios, desde que nós existimos e o nosso sistema nervoso é formado, na sua grande maioria, isto não é uma verdade absoluta, que temos alguma neuroregeneração, mas é muito baixa, na sua grande maioria são os que temos, com que vivemos até ao fim da nossa vida, não é? Portanto, esta escala de uma célula conseguir lidar com todas as agressões que lhes é feita ao longo do tempo é diferente num organismo que vive 3 semanas, num organismo que vive 2 anos, ou num organismo que vive, vamos dizer, uma média de 80 anos. Pois. Ok. Sim. Tu neste momento ainda estás a trabalhar sobre o Parkinson? Não. Não. Depois de bastantes anos a trabalhar em neurodegeneração, mais numa perspectiva de tentar fazer descoberta do porquê é que as coisas estavam a correr mal, não é? E nem sempre sendo bem sucedida a fazer isto é bastante transversal a quem fez percursos semelhantes. Uma das coisas que mais me marcou, e essencialmente durante o meu doutoramento, foi nós só estamos a ver o efeito final, o efeito cataclísmico final deste processo todo que começou lá muito atrás, não é? Por todas estas pessoas, especialmente pessoas que são portadoras de variantes patogénicas que estão claramente associadas à existência de doença neurodegenerativa, as células delas já vêm a lidar com isto há muitos anos e muitas vezes, quando se estuda diretamente estes doentes, ou há alguns doentes que inclusive que fazem parte do seu legado, deixarem o cérebro à investigação após falecerem. E quando olhamos para os cérebros destas pessoas, atenção, isto é importantíssimo, mas nós só estamos a conseguir ver o final, o percurso, o que é que levou lá. Como lá chegaste não consegues ver, e uma das grandes dificuldades também é tu não sabes como é que as coisas deveriam estar para começar, ou seja, estas proteínas todas que nós temos na célula, que têm de ter uma ação concertada entre elas todas para fazer com que isto funcione. Para muitas destas proteínas, tu não sabes, ou não há conhecimento hoje em dia, sobre
como é que elas atuam, como é que elas agem, como é que o normal deveria ser. Ou seja, quando estás a estudar uma situação patológica, tu não tens termo de comparação, não sabes qual é a baseline. Pois. Isso foi uma das coisas com que mais me debati durante o meu doutoramento, e uma das coisas que também me levou, depois quando mudei para Cambridge, para querer fazer investigação um bocadinho mais fundamental, do género. Primeiro vamos saber como é que a célula funciona normalmente, versus estudar doença. Ou seja, a pergunta que eu tinha, que eu acho que já respondeste, é se conseguem identificar, com muitos anos de antecedência, ou logo à nascença, ou o que seja, que aquela pessoa, muito certamente, ou muito provavelmente, ou 50-50, se for o caso vai de uma ter alguma variante demência, alguma coisa. patogénica conhecida, sim. E hoje em dia já temos alguns mecanismos postos em prática para fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Que tipo de mecanismos? Por exemplo, se os pais são portadores. Mas uma análise ao sangue? Consegues? Uma análise a quê? Como é que... Sim, sangue. Sangue. Muito sangue, Ao muito linear. sangue. Não, quando dizemos isso, quando eu falo em sangue é DNA, tá? Certo, ter uma certo. amostra de DNA. Ora, para doenças mais graves existem apoio à reprodução, para que os pais tenham a hipótese, se assim o desejarem, de tentar prevenir que a futura criança seja afetada pela doença que um deles tem. Tipo alguma medicação, uma vacina? Não, isto é apoio por fertilização in vitro Ok. e seleção embriónica. Ok. Pois, analisarem o que é que estão a juntar, qual é o par que estão a juntar. E não. saber- Tiram, Ok. Então, tiram a célula. Tiram uma célula quando o embrião está num estado específico, onde é possível tirarem uma Tiram amostra já a muito doença? pequenina. Não tiram a doença, tiram uma amostra e sabem ou não se o embrião. mas então escolhem o embrião. A questão é Ok. essa. Sim, Ok. mas estamos Mas no pode campo, haver- e por isso é que eu estava a dizer, se sim, os pais o quiserem, não é? Pois. Isso é Mas não há delicado. hipótese de manipular. Sim, não pode escolher os olhos da criança, definitivamente, não é? Sim, A cor mas dos olhos, tirar- a cor do cabelo, mas estas doenças, ponto 1, isto para pessoas que têm uma doença que claramente está estabelecida que vai causar uma doença, e uma doença devastadora. Na maior parte destes casos, muitas vezes estamos a falar em doenças neurodegenerativas, mas muitas delas não estamos a falar do clássico Alzheimer que aparece aos 80 anos de idade. Estamos a falar de pessoas que vão padecer de sintomas muito graves de doença e precisar eventualmente de um auxílio muito grande Durante toda a vida. muito cedo. Sim. Sim. Estamos a falar de que. O range de idades é... De que problemas? Demência, Parkinson. Depende da doença. Por exemplo, Parkinson's mais precoces vão ser debilitantes? um déficit motor muito grande e acelerado, e eventualmente isto traz também um déficit cognitivo muito grande. Portanto, as pessoas vão estar dependentes muito cedo e a esperança média de vida também das pessoas vai ser muito... Mas então, eu há bocadinho estava a brincar com a inteligência artificial e eu acho que, por exemplo, comparando rapidamente com estatística, a estatística facilmente consegue ser usada como uma arma bastante má, mas também tem muitas vantagens, sim. E ouvindo-te, eu estou a imaginar que se estivesse padronizada a prática de haver uma base de dados com uma informação extensa
do ADN e disto e daquilo e daquele outro, Sim. conseguia-se fazer esse tal historial em que de repente quando se chegava ao fim de vida e se tinha, por exemplo, aquele caso que estavas a dizer de um cérebro de uma pessoa que teve esta demência, que teve isto, que teve aquilo, e já tinha um melhor historial. Mas o ADN não te diz tudo. Pronto, o que eu estou a dizer o ADN especificamente, mas alguma coisa, não é? Algum tipo de análise que fosse feito acabado de nascer, 10 anos, 20 anos, ou o que seja. Numa questão mais, se calhar nesse campo, um bocadinho mais dentro da viabilidade e dentro do não infringimento do uso de dados pessoais das pessoas. Eventualmente surgirem agora com a inteligência artificial testes ou até mesmo brincadeiras de interação com uma inteligência artificial que padronizem o que é a atividade normal ou o que é os níveis cognitivos normais. Por exemplo, eu vejo coisas como a inteligência artificial a serem particularmente úteis na análise ao longo da vida, por exemplo, de doentes ou de candidatos a serem doentes. Por exemplo, há pessoas que têm uma variante patogénica que já se sabe, sem dúvida absolutamente nenhuma, que vai causar doença, mas também há outras pessoas que têm algumas variantes que nós não sabemos muito bem para que lado é que a coisa vai cair. Okay. Eu via, por exemplo, a inteligência artificial em termos de coleta de dados que não infringissem Os direitos? Os direitos de cada um A confidencialidade? à confidencialidade dos seus próprios dados. Por exemplo, a fazer o tracking da performance cognitiva, por exemplo, com interações muito... Ok, mas eu estava a falar da inteligência artificial, mas eu não estava a dar o exemplo para se usar a inteligência artificial, neste caso em particular, volto a insistir, não haveria assim 1, 2, 3 testes que feitos com alguma regularidade trariam, se vocês tivessem de repente centenas de milhares de casos, de pessoas, de vidas, em que com alguma regularidade tiveram esses dados e quer dizer, se a pessoa está a responder a uma inteligência artificial, pode ou não partilhar dados. É o Holy Grail que durante alguns anos foi a pesquisa de biomarcadores. Biomarcadores de doença. Okay. E se alguns foram encontrados para as doenças neurodegenerativas, na sua maioria foi uma pesquisa ingrata, porque não se chegou a... Ok, então eu faço a pergunta diferente. Voltando ao exemplo do tal cérebro, final de vida, a pessoa entregou para vocês analisarem e tu dizes, ok, isto é importante, estudar isto também, mas eu não tenho histórico. Como é que tu conseguias ter esse histórico? O que é que tu precisavas para se ter esse histórico? Se não são biomarcadores, é o quê? Não podes, porque não podes todos os anos pedir à pessoa, posso tirar mais um bocadinho. Não, mas tirar mais um bocadinho do quê? Enquanto eles estão vivos. Do cérebro, do mesmo tecido. Ok, pois é preciso A isso. forma para analisar é mesmo tirar. Ok. Não existem outras formas? A menos que tenhas, por exemplo, uma estrutura claramente a atrofiar que possas seguir, mas mesmo isto só te dá marcadores indicativos. Por exemplo, uma das doenças com que trabalhei durante algum tempo era a paraparesia espástica familiar. E um dos casos específicos com que trabalhava era muito característico na ressonância magnética haver uma estrutura do cérebro que estava alterada e era um dos grandes marcadores para nós dizermos sim, vamos testar este gene primeiro porque provavelmente vai ser isto. Mas isso em si não te dá indicação
tipo, ok, esta estrutura está a ser afetada, mas não te diz o porquê que essa estrutura está a ser afetada. Aliás, grande questão em muitas das doenças neurodegenerativas, seja em Parkinson, não é? Porque é que é a substância negra que é normalmente afetada, não é? Porque é que são só essas células, ou na sua maioria essas células, que realmente morrem e que depois afetam e trazem um chorrilho de sintomas à pessoa. Da mesma maneira, quem tem ataxia, porque é que são as células do cerebelo as células que morrem. Ok. Daí estás a dar um exemplo de algo que eventualmente fica num reino um bocado mais subjetivo, porque é um teste que a pessoa depois responde a perguntas ou fala e não sei o quê, e consegue chegar mais ou menos ao comportamento, ao nível cognitivo que estavas a dizer. Sim, estavas a dizer, era mesmo perguntas ou era tipo a interação que eu tiver com o telemóvel, aquilo está a analisar? Ambas as coisas conseguem dar informações. Pois. Mas a pessoa tinha que concordar na mesma. Exato, sim, mas do ponto de vista de coleção de dados é muito menos invasivo à privacidade de cada um. Sim. Okay. E talvez mais fácil de aceitar, inclusive, porque não tem que andar a fazer exames e testes. E não eu estava a imaginar então a quantidade de aplicações e principalmente de jogos que... Olha, vamos de falar. Eu já joguei vários jogos em que a coisa era fazer cálculos muito rápidos ou tantas coisas, não é? Os jogos não são só usados como jogos, podem ter um ponto de vista de outsourcing, de mais cabeças exatamente. pensantes e são conhecidos também por ser usados, por exemplo, para testar teorias militares e afins. Não é? São muitas cabeças a pensar. Pois. Vamos pensar nisso, porque nós estamos a fazer um jogo, a nossa primeira experiência. Portanto, seria Um videojogo, talvez... portanto. Sim. Era engraçado. Pronto, então, atualmente o que é que tu fazes então? Atualmente, assim, em tom de brincadeira, eu cresço neurónios humanos num frasco e... Um frasco. Como quem guarda uma geleia. Parece voodoo. e tento descobrir como é que as proteínas que são necessárias para o funcionamento normal de uma célula, especialmente aquelas proteínas que a célula tem de mandar para fora da célula porque são agentes de comunicação com outras células ou porque a célula tem de pôr em estruturas específicas, ou seja, para contextualização, não é? A nossa unidade básica é uma célula, mas essa célula tem um núcleo onde guarda a informação genética, não é? O que dita que proteínas é que vão ser feitas e quanto. E depois tem uma série de outras estruturas, cada uma envolcra no seu compartimento lipídico, não é? Onde ocorrem diferentes reações dentro da célula, não é? E esta compartimentalização é essencial ao funcionamento da célula e ao funcionamento próprio, não é? Tipo, se temos o caixote do lixo, também temos o sítio onde os novos produtos são feitos, temos a fábrica de processamento do produto e depois temos a nossa central tipo de distribuição da Amazon ou do FedEx, que é o GOLS, e eu costumo descrever isto às pessoas assim, que nós temos uma central de distribuição dentro de cada célula e que para as coisas acontecerem com fidelidade e tudo chegar ao sítio a que deve chegar, nós não sabemos exatamente como é que isto acontece. Hoje em dia, quais são os determinantes que fazem com que tudo chegue ao sítio que tem de chegar? Não é uma incógnita. E não é uma incógnita. Okay. E é uma das coisas que eu estudo, não é?
Quais Quantas células é que um ser humano tem? Eu fiz uma pergunta difícil. Eu se calhar não sei. Eu sei quantos neurónios um humano tem, em média. Quantos neurónios? Para assistirem à conversa completa, Acedam às nossas plataformas de streaming como o YouTube, e o Spotify. hoje, A partir das 18 horas. de Portugal continental. Não há dois sem três.